O que é o tema de hoje, Jimmy? Esse tema que eu vou trazer hoje aqui é um tema que vocês possivelmente têm dificuldade e talvez nem sabem, tá? O tema de hoje é um dos motivos que vocês pagam mais juros para os bancos, tá? Então vamos lá. O que é esse assunto que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Eu vi no dia a dia e já peguei vários casos que eu consegui ajudar esses empresários. Muitas vezes, tá? Vocês estão na correria da empresa, na correria ali do dia a dia e vocês pedem uma linha de crédito para o banco, um empréstimo, um financiamento, uma operação de crédito, tá? E o que vai acontecer? Esse gerente logo faz, você vai lá e assina, o gerente só fala assim, pega e assina aqui, aqui, aqui. Você vai lá e assina e nem sabe o que você está assinando, tá? Então, assim, por que eu falo um dos motivos que vocês estão pagando mais juros? Porque tem coisas que vocês assinam no banco e vocês nem sabem o que está escrito ali, tá? Então, um dos assuntos que eu vou falar hoje, tá, que isso impacta muito na tua operação de crédito, é sobre o seguro prestamista. Vocês já ouviram falar? Coloca assim, quem sabe o que é o seguro prestamista. Seguro prestamista. Isso aqui vai servir tanto se tu fez empréstimo na pessoa física, se tu fez empréstimo na pessoa jurídica, se tu fez um financiamento na PF, na PJ. Vocês sabem o que é seguro prestamista? Quem sabe o que é, coloca sim. Ou quem não sabe, coloca não. Isso é muito, muito interessante, tá? Vocês terem noção do que é isso que eu tô falando. Porque, olha, quase 100% dos bancos tem esse seguro e eles colocam, né? Eu vou acabar contando aqui a história para vocês. A Tânia colocou ali, sim, já paguei e não recebi devolução. Pois é, vamos lá. Então, assim, ó, muitas vezes vocês acabam assinando, vão lá no banco e assinam. E vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Foi lá e pegou um financiamento, tá? Foi lá e financei um veículo. Quando vocês financiam um veículo, vou dar um exemplo do veículo, pode ser de empréstimo também, tá? Daí você compara aí com o que você tem em andamento, até para vocês analisarem depois. Quando vocês fazem o financiamento, o empréstimo e tudo mais, geralmente o banco coloca, tá? E eles falam que é obrigado um seguro prestamista. Mas, Jimmy, o que é esse seguro prestamista? Ele é um seguro que o que acontece? Em caso de morte ou invalidez, ele tem uma cobertura, tá? Ele tem uma cobertura. Só que assim, vou ser bem transparente, bem sincero com vocês, tá? Jimmy, se vem acontecer, funciona. Já peguei vários casos que não funcionou, tá? Não funcionou. Tu tem que comprovar mil e uma coisa, certo? Para te conseguir fazer aquela operação. A pessoa responsável, no caso, né? A Dayana colocou ali, não, mas já paguei. Você pede um empréstimo e quando o valor cai na conta, o valor vem menor. Também, tá? Depende muito de cada banco. Então, assim, o que é esse seguro prestamista? É um seguro em caso de morte ou invalidez que vai junto no contrato. Eles colocam junto e muitas vezes o empresário pergunta, mas isso daqui é obrigatório? Eles vão falar que sim, mas na realidade não é obrigatório, tá? O seguro prestamista, ele não é obrigatório. Então, daqui a pouco, depois que acabar a live, você que tem aí financiamento, empréstimo, alguma operação de crédito, pega o contrato, daqui a pouco eu não tenho contrato físico, dá uma olhada, não sei se tu tem no teu celular, se não tiver pode pedir para o gerente, fala, tô organizando minhas finanças, tu consegue mandar uma cópia do meu contrato? E ele vai mandar. Daí, assim, cada banco, o contrato é muito parecido, tá? Na primeira página vai ter os dados de vocês, ou da empresa de vocês, o endereço, o nome da empresa, CNPJ e tudo mais. E geralmente nas outras páginas, na segunda página ou terceira, vai ter o valor do empréstimo, o valor do financiamento, as condições, taxa e parcela e tudo mais. Daí vai ter uma parte assim que vai estar lá, ó, seguro prestamista. Daí vai ter dois quadradinhos, sim ou não. Olha, 90% dos casos que eu pego tá sim, tá? E geralmente, Jim, por que eu vou pagar mais juros? Porque esse seguro prestamista, depende de cada banco, é 5, 7, 10% do valor da operação. Então tu para e pensa, se você contrata não, o banco coloca esse seguro na sua operação, automaticamente tu vai pagar mais juros. O que a gente chama de taxa 7, a tua taxa final,
vai ser maior, porque querendo ou não, aquele valor está englobado ali. E às vezes, às vezes a tua parcela era para ser R$ 1.000, um exemplo, tá? Vai ficar 1.200, 1.300 por causa desse seguro. Daí você teria que analisar. Já vi vários casos que não funcionou. Não funcionou. Deu problema lá, foram acionar o seguro, não deu certo, tá? Fiz um consignado, não assinei nada. O gerente falou que era tudo digital. Hoje o mundo está muito digital, tá? Então é pior ainda. Por quê? Porque daí você só vai lá e dá o aceite, ou põe a mão ali, ou põe a biometria, o dedo ou a mão, e às vezes nem sabe o que está autorizando, tá? Isso é pior ainda do que às vezes tu assinar na caneta, tá? Então, assim, esse seguro aí não é obrigatório. Jimmy, mas eu vou lá no banco ou eu tenho um empréstimo e quero me defender. Como é que vocês vão fazer? Cheguei lá no banco, pedi uma operação de empréstimo de financiamento. O gerente vai fazer o contrato lá e tudo mais, e você vai ter que ler na hora, tá? Olha ali na hora, se for digital, mesmo se for digital, tá? Ele tem como fazer impressão, tá? Até lembrei, tive um caso desse, tá? Já comento sobre isso. Então, assim, ele vai imprimir o contrato impresso, você vai lá no banco, vai assinar. Se você localizar ali que tem seguro prestamista, você vai falar assim, eu não quero esse seguro prestamista. Daí o gerente vai falar, não, é obrigatório. Daí o que você vai fazer? Eu anotei aqui, ó, até para você anotar aí também. Tá? Pega uma caneta e um papel ou anota no celular. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Artigo 39. É vedado a venda casada. O que é venda casada? O banco tá te dando um empréstimo, mas em contrapartida tá colocando um seguro ali. E esse seguro não é obrigatório, tá? Então tu pode falar, não, ó, tá lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, isso daí é uma venda casada e eu não quero essa operação aqui, eu não quero esse seguro no meu contrato porque para mim não faz sentido. E eles são obrigados a tirar, eles têm que te dar uma liberdade. Lá pelo Banco Central, se vocês consultarem, o banco pode, o banco lá, se for Bradesco, Santander, Itaú, eles podem ofertar para vocês. Por exemplo, cheguei lá para pedir um financiamento e um empréstimo que seja, e o banco vai falar, olha só, tem esse seguro prestamista aqui, ele te dá uma proteção assim, 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 e vai falar os benefícios. Daí você vai avaliar como é que está a tua situação financeira, sua saúde, a sua idade e tudo mais, e vai ver se faz sentido para você. Mas 90% dos casos eles falam que é obrigado, tá? E você tem que contratar aquela operação, senão eles não liberam. Mas por quê? Porque o cliente não sabe, né? O cliente não sabe que tem esse artigo, o Código de Defesa do Consumidor, para defender ele. Esse artigo 39 que diz que é proibido isso. E se tu parar, o banco é bem esperto, tá? O que é esse seguro, para vocês terem uma ideia, tá? O banco te emprestou o valor, tá? E ele fez esse seguro. Se, por exemplo, você venha a falecer ou venha ficar inválido, o banco vai receber de qualquer maneira esse valor, tá? O banco recebe de qualquer maneira. Por exemplo, Deus livre e você faleceu. O banco vai acionar esse seguro que está lá no teu contrato e o banco vai receber o valor total. E a operação é liquidada. Mas daí que tá. Se o banco está colocando esse seguro, o que está acontecendo? O risco para o banco diminui, tá? Porque o banco vai receber de qualquer maneira. É como se tivesse uma garantia ali. Só que daí o banco não diminui a taxa de juros para você. É aquela, eu gosto de usar, por exemplo, assim, quanto menor o risco que você está dando para o banco, menor a taxa que você tem que pagar para ele. Vamos dizer que daqui a pouco, tu tem muito risco, vamos dizer que tu tem muitas dívidas e tudo mais, o banco vai te cobrar uma taxa de juros maior. Mas nesse caso, eles colocam o seguro, dá mais proteção para eles, só que eles não te reduzem a taxa de juros. Eles não reduzem a taxa de juros e ainda colocam lá o seguro prestamista. E você tem que acabar pagando sem saber. Diana comentou ali, eles nunca falam o que tem no contrato. Por isso que vocês têm que olhar, porque assim, claro, vocês às vezes na correria vão lá e assinam, acabam confiando. E não é todos os gerentes, tá? Eu falo que é a maioria. Tem gerentes que vai explicar. Só que não é o gerente que aquele gerente faz errado, não faz.
É que o banco, assim como eu entrei no banco, o banco me ensinou assim. O banco, não, tem que ter. Só que daí quando tu vai pesquisando e vai aprendendo, né, vai vendo as situações que aconteceram durante esses 13 anos, tu vai vendo que não é aquilo ali. Claro que o banco vai ensinar, porque o banco tem que vender, o banco tem meta de seguro, de consórcio, de capitalização. Quanto mais vender, enfim, às vezes não é nem vender, né? Eles meio que induzem assim, empurrar para o cliente. Então, que nem a Dayana comentou ali, realmente eles não falam. E esse que eu estou falando é do seguro prestamista, tá? Tem outros seguros que eles colocam também, um seguro de vida. E eu quero que vocês entendam que nada disso é obrigado, tá? Tudo é venda casada. É a mesma coisa, por exemplo, assim, fui lá no banco e pedi um financiamento do meu carro. Daí o gerente falou assim: eu aprovo o financiamento, libero o financiamento só se você fizer o seguro desse veículo comigo. O que é isso? Venda casada também. Ele tá te obrigando a fazer uma operação em favor da outra, entende? Ele está fazendo a venda casada, são dois produtos. Ou a mesma coisa assim, talvez acontece bastante com vocês. Fui no banco pedir um empréstimo, e o gerente falou assim: tem que fazer uns consórcios para eu liberar, ou fazer uma capitalização, um din-din, não sei, cada banco tem um nome aí, essa capitalização, né? TCAP, enfim, são vários nomes. E tudo isso é venda casada. Peguei lá um empréstimo no banco, pediram para eu fazer um seguro. É venda casada. Tudo isso, querendo ou não, sai do bolso de vocês. Igual quando comprar um carro e não paga, o banco recebe. Geralmente o que acontece? Se tem esse seguro aí, eles têm proteção, né? Então, por exemplo, o banco é muito difícil de perder, né? Então, um dos itens que eu falo para vocês é vocês fazerem o seguinte, tá? Sempre leiam o que vocês estão assinando. Até mesmo, por exemplo, hoje eu estou falando de seguro prestamista. Esse seguro prestamista aí que vocês têm, até vou voltar aqui, ó. Assinei, deixa eu ver aqui, ó. Ela comentou que fez o seguro prestamista e não conseguiu o reembolso. Não estou achando aqui, já paguei e não recebi. A Tânia Lima. Tânia, o que acontece, tá? Tu fez, o que o banco vai... O banco nunca vai querer perder, tá? Então, assim, ó, vamos dizer assim, ó, depois que acabar a live, ou amanhã, vocês pegam os contratos que vocês têm e olham lá se tem o seguro prestamista, tá? O que o banco vai fazer? Claro que daqui a pouco, se você chegar lá no banco, não tem o que fazer. O gerente não vai falar para ti, vou te devolver o valor. Ele não vai querer, por quê? Porque vai dar trabalho para eles, vão ter que acionar todo um departamento, tem todo um passo a passo, assim, não é simples vocês chegarem lá, quero o meu dinheiro de volta. Mas é possível ter um reembolso? Sim. Mas na semana passada a gente conseguiu reembolsar 7 mil e pouco para um cliente, tá? Então, assim, como é que a gente faz? Mais ou menos o caminho para falar para vocês. Mas é importante vocês saberem, quem pegar os contratos e localizar esse seguro, vê ali, vai estar, seguro prestamista sim, tá? Então vai ter o valor do lado. Vamos dizer que daqui a pouco você fez um empréstimo em 48 vezes, tá? Em 48 vezes e o seguro prestamista deu 10 mil. Só para calcular e você ter uma ideia. 10 mil. Vamos dizer que tu já pagou 24 parcelas. Ainda faltam 24. Se a gente entrar com processo lá no banco, não é processo judicial, tá? O que vai acontecer? O banco pode te restituir todos os 10 mil ou grande parte. O que eles entendem, tá? O que eles fazem? Eles reembolsam o valor restante. Por exemplo, assim, tu fez em 48 vezes, já pagou 24, o banco entende que esses 24 meses que você pagou, você ficou coberto. E caso vinha acontecer alguma coisa com você, tinha esse seguro. Então eles reembolsam os outros 24 meses. Daí o valor acredita na tua conta, tudo certinho. E às vezes o que acontece também, tá? Ele abate e a tua parcela diminui. Então, isso para te ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, como influencia no empréstimo de vocês, no financiamento, empréstimo e tudo mais. Ele vai reduzir, tá? Então, tem sim, tá? Que nem a senhora que daqui a pouco a senhora não conseguiu reembolsar, talvez você chegou lá no banco, falou, quero pedir meu seguro de volta, daqui a pouco pega aí um gerente que não tem, enfim, eles não vão querer fazer isso para vocês. Se pegar 10, daqui a pouco um vai estar ciente disso, mas que nem a senhora daqui a pouco a fez e já quitou o contrato, vamos dizer que a senhora fez o empréstimo, o financiamento e já quitou, daí já é um pouquinho mais difícil, tá?
porque esse seguro já não vai estar mais ativo. Geralmente os casos que a gente tem mais chance aí é quando o contrato está ativo. Daí o banco pode reembolsar 100% ou um parcial, né? Como é que a gente faz? Tem muitas vezes, olha, de 10 casos, 9 o cliente não sabe que tinha aquele seguro ali. Então a gente vai fazer toda uma explicação, informando que vocês não estavam cientes e tudo mais. E demora aí mais ou menos uns 10 dias, o banco aceita e faz todo o processo de restituição. No caso da senhora, assim, ele é quitado. Daí já é um pouquinho mais difícil. Não é que não dá, tá? Mas já é um pouco mais difícil, mas tem um caminho também. Porque daqui a pouco, assim, a senhora não estava ciente, né? Então a senhora pagou, essas partes foi pagando, 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 e possivelmente é um valor elevado aí que a senhora tem, né? Que daqui a pouco, mesmo que a senhora assinou, não foi te explicado lá naquele momento e a senhora não leu todas as cláusulas do contrato, porque cada contrato, às vezes tu vai ver, tem 10 folhas, né? Ou assinou digital, tudo isso tem uma defesa, tá? Para o banco daqui a pouco te reembolsar e tudo mais. Se você chegar lá no banco, eles vão falar, não dá, o contrato está quitado, né? Mas daí você tem que mostrar, ó, não estava ciente, tem que pedir para falar com o gerente geral, enfim, se falar só com o gerente lá da frente, ele não vai resolver para você. Então, assim, peguem esses contratos, tá? Ah, daqui a pouco, Jimmy, o gerente não me manda o contrato. Eu não tenho contrato em casa. Tem como tirar daqui a pouco grande parte dos contratos que vocês fazem pela internet, pelo celular ou até mesmo pelo computador. Ah, daqui a pouco, mandei pelo gerente lá pelo WhatsApp, ele não respondeu. Tenta dar uma passada lá na agência, daqui a pouco fala, preciso urgente, estou organizando a minha vida financeira, quero ver os contratos aqui. E eles são obrigados a dar para vocês, tá? Ah, por algum motivo, tá enrolado, não estão me entregando os contratos. Daí tem um outro canal, tá? Um canal que vocês podem acionar, que daí vocês não vão estar correndo enlouquecido atrás dos bancos. Os bancos vão ligar para vocês e vão resolver, porque é um canal que a gente aciona eles para eles serem mais ágil, tá? Mais ágil com a operação de vocês. Então, se vocês têm esses contratos, peguem e olhem com cuidado, tá? Se tiverem dúvidas, é muito fácil de identificar. Lá vai estar lá seguro prestamista, sim ou não. Eu aposto, tá? Se a gente pegar sim 10 contratos aqui do pessoal que está na live, 10 contratos, uns 7 vai ter esse seguro prestamista, tá? Então, claro, daí a gente teria que avaliar, vocês podem avaliar ali daqui a pouco, quantos parcelas eu já paguei, quantos tem para pagar ainda, tá? E daqui a pouco a gente vê o caminho aí, eu não estava ciente. Vocês podem pedir essa devolução, tá? E daqui a pouco vai ter casos que, por exemplo, assim, no meu caso eu não quero cancelar porque cobre tal, tal, tal coisa. É direito de vocês, tá? O banco, quando ele oferta da forma correta, ele vai falar, esse seguro aqui vai proteger caso a senhora venha a falecer, o senhor venha a falecer, ou ter morte por invalidez, enfim. Mas como eu falei para vocês, tá? Tem que confiar em algo que realmente funciona. Eu vi vários casos, o pessoal tentando acionar, né? Deu problema na família e não conseguiam, tá? Pediu o documento, uma folha lá um exemplo, de 1900 não sei quando, que não achava, enfim, e não conseguia acionar esse seguro, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês colocaram na live. Se tiver alguma dúvida, podem ir colocando aí, tá? Podem ir colocando aqui que eu vou respondendo para vocês. Mas hoje ali é especialmente do seguro prestamista, tá? O que é esse seguro prestamista? É isso que eu expliquei para vocês, até para vocês analisarem e saberem se vocês têm ou não, tá? Anotaram aí, o artigo 39 é vedado a venda casada. Isso daí é considerado uma prática abusiva, tá? Uma prática abusiva. Eu vou até complementar um pouquinho a live de hoje. Hoje eu falei, aproveitando que vocês estão aí, né? Eu estou falando de seguro prestamista, mas isso serve para outras coisas também. Então, o que vocês podem fazer? Vou dar uma dica bônus aqui agora para vocês, tá? Eu ia falar só sobre o seguro prestamista. O que vocês podem fazer? Quando vocês localizarem esses empréstimos aí, esses contratos, tá? Você vai ver lá, por exemplo, fiz um empréstimo no dia 8 de março de 2023, tá? Um exemplo, vai estar a data lá no contrato. O que eu vou pedir para você fazer? Além de ver esse seguro prestamista no contrato, se tem ou não tem,
Abre o aplicativo do teu celular, ou pelo celular, ou pelo computador, e vai lá e olha no dia 8, no dia que você fez o contrato, tá? Pega lá o extrato. Ah, eu fiz o contrato no dia 8 de março de 2023. Daí tu entra lá no aplicativo. Geralmente o aplicativo dos bancos tu consegue puxar um período um pouco mais extenso. Acho que, se não me engano, 5 anos, 4 anos, depende muito de cada banco. Então daí você vai entrar lá no aplicativo do banco, vai puxar o extrato e vai vir exatamente, vai puxar a data exatamente do contrato. Então se você fez no dia 8 de março de 2023, puxa lá, 8 de março e puxa do dia 8 até mais ou menos dia 18. Ah, Jimmy, por que isso? Vocês têm ideia por que eu estou falando isso? Coloca assim aí quem tem ideia, porque o que eu vou falar para vocês agora. Por que puxar a data no meu extrato, a data do contrato? Vocês têm ideia? Coloca assim quem acha o que eu vou falar. Vocês têm ideia por que eu estou falando isso? Vou falar um segredo aí para vocês agora, de vários casos que eu peguei e realmente não faço ideia, né? Ela colocou. Então assim, ó, possivelmente grande parte de vocês não fazem ideia por que eu vou falar, tá? O que eu estou falando? Pegar o contrato, olhar o seguro prestamista, é o passo um. Passo 2, essa dica que eu vou dar além para vocês. Pego a data do contrato e puxa. Eu falei 10 dias, tá? Pode ver até 15 dias. A Tânia falou, não sabe também. O que acontece, tá? Puxa no extrato, o que vocês vão fazer? Vão ver lá, se foi um empréstimo, um financiamento e tudo mais, o valor vai cair na conta, tá? O que você vai fazer? Olha bem no detalhe todas as datas daquele dia para baixo. Por quê? Eu peguei já vários casos. Exatamente, Sabrina. Exatamente. O seguro prestamista é uma venda casada, tá? Mas também o que acontece, tá? Você faz a operação. Muitas vezes o seguro prestamista ele já vem no contrato, tá? Então aumenta, a tua parcela fica mais alta, certo? Além da tua parcela ficar mais alta, a taxa de juros final também fica mais alta. Mas o que eu peguei? Até tem uns extratos ali, tá? Você puxando, caiu o dinheiro na conta, puxa o extrato, o que você vai ver? Tem muitas vezes, tá? Que os bancos, os gerentes lá, descontam, tá? Falar a palavra aí para ficar mais fácil, descontam outros produtos, tá? Na conta de vocês que talvez vocês nem viram, tá? Tem muitas pessoas que não olham o extrato assim, diariamente ou fica controlando a conta, só vê o saldo. Então, assim, peguei casos, tá? De um cliente, do empresário que fez um financiamento, daí fizeram o seguro prestamista, tá? Foi esse caso que eu falei para vocês que a gente conseguiu reembolso, tá? Fizeram o seguro prestamista e logo abaixo, depois, se eu não me engano, de 2 ou 3 dias, descontaram 3 valores, tá? Um de 200 e pouco, outro de 300 e pouco. O que eram esses valores? Fizeram título de capitalização, né? Que eles falam que é um investimento, mas título de capitalização não é investimento, tá? Nem a SUSEP, que é o órgão que regulariza isso, que controla isso, fala que é um investimento. Fizeram um seguro de vida, capitalização. Eu não me lembro o que era o outro produto, tá? Fizeram sem autorização do cliente. Ah, Jimmy, mas como é que eles descontam isso daí sem autorização? É fácil, o que vai acontecer? Eles dão um comando lá dentro da agência e ele vai descontar direto da tua conta. Tem vários produtos que não precisa vocês, o correto, claro, que é vocês assinarem, tá? Mas tem vários produtos, por exemplo, se o gerente dá o comando lá no computador dele, ele vai descontar da conta de vocês, né? E acontece muito, tá? Então, além de fazer esse passo um, que é pegar o extrato, pegar o contrato e ver se tem esse seguro prestamista, tá? Puxa na data lá, puxa a data que caiu o valor na conta, a data do contrato e olha no detalhe ali se tem alguma irregularidade. Daqui a pouco vai aparecer um valor lá que foi descontado, um menos, sei lá, 70 e poucos reais. Você vai ter que ir atrás disso para ver o que é. Porque tem muitas pessoas que não olham o extrato da conta. Imagina se o banco daqui a pouco pegasse 3 centavos de cada cliente. Olha quantos clientes o Bradesco tem, Santander tem. Tem muitas pessoas que nem iam ver, mas olha a fortuna que eles iam fazer. E assim, por exemplo, quem paga aqui, complementando também, quem paga a tarifa de conta. Tem empresas
Tem pessoa física que paga, por exemplo, 40, 60, tem empresa que paga 100, 200, 300. Ontem, na live de ontem, passei o caso da Laura, ela pagava quase R$ 500. R$ 500 de tarifa. Claro, é uma empresa, uma transportadora, R$ 500. Daí ela já tinha tentado reduzir com outro gerente e o gerente falou que não tinha o que fazer. Então, assim, para ter uma ideia, ela não paga mais nada hoje. Pensa, R$ 500 por mês. E tem empresas que pagam isso e não sabem que tem um passo a passo, que não sabe que tem um caminho para vocês pagarem menos juros, tá? Então, assim, pessoal, eu geralmente faço isso, Tânia, verifica lá, tá? Verifica até para vocês saberem, tá? Ainda mais, que nem o caso da senhora ali já é empréstimo consignado. Empréstimo consignado hoje, querendo ou não, tem bastante problema mesmo, tá? E mais para pessoa física, né? Eu pego várias empresas que às vezes, por algum motivo ali o sócio é aposentado, recebe alguma aposentadoria, a gente entra nesse processo aí, tem todo um passo a passo que dá para reduzir o saldo devedor, dá para reduzir as parcelas também, então é bem bacana, tá? Então assim, pessoal, o que era a live de hoje, tá? Falei da importância do seguro do prestamista, importância vocês estarem cientes, né, que geralmente o banco coloca esse seguro e vocês não são obrigados a aceitar. Vocês possivelmente anotaram aí o artigo 39 para saber, porque daqui a pouco, hoje vocês não têm empréstimo, mas vocês podem ir lá no banco contratar. Então vocês têm que estar cientes disso. Ou, Jimmy, eu tenho já um empréstimo, eu tenho financiamento, vou olhar. Então já olha e vê daqui a pouco a possibilidade de fazer essa restituição. Aqui eu vou dando algumas peças, né? Tem muitas pessoas que chegam, Jimmy, estou endividado, ou sei lá, quero uma linha de crédito, ou me dá um auxílio para resolver tal problema. O que acontece? Não tem como daqui a pouco eu chegar aqui e fazer uma live o dia inteiro. Vamos dizer assim, eu tenho muito assunto para passar para vocês. Então, a live de hoje era isso. Amanhã a gente tem mais live, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, tá? Então, assim, vocês têm que ter o conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento para dominar o banco. Passei a história da Laura também, e ela falou exatamente essa palavra, eu até anotei, porque não foi nem de propósito, tá? Eu falo muito em dominar o banco, vocês sugarem o banco e não deixar o banco sugar vocês. E ela falou, gravou um vídeo e me mandou, e ela falou, hoje eu trabalho com o banco e não para o banco. É diferente, né? Quando você trabalha para o banco, você tem que pagar um monte de tarifa, você tem que pagar um monte de juros e não sabe como funciona. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram no comentário. Ana Maria Elito também, que eu faço. Não sei se a senhora comentou sobre seguro. A Zilva, no meu empréstimo tem tributo, seguro não. O tributo, o IOF, no caso, isso daí não é nenhum banco que cobra, tá? Isso daí quem cobra é o governo, tá? Então, assim, ó, IOF vai ter algumas... IOF sempre vai ter, tá? TAC teria que avaliar também. Os tributos são normais, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Sabrina, você faz atendimento individual? Como que eu faço, tá? Por exemplo, assim, ó, a gente tem esse evento que a gente faz lá. Hoje, por exemplo, eu não tenho vagas abertas, tá? Para ter uma ideia, eu atendo várias empresas. Eu trabalhei 13 anos no banco e tem vários clientes que eu atendo de forma online, de forma presencial e faço todo o passo a passo ali para eles. Hoje eu não tenho vaga, não tenho turma aberta, tá? Mas geralmente eu abro depois do evento e tudo mais. Então, quem tem interesse, é muito importante estar lá presente, tá? Porque os valores são bem diferentes, tá? Hoje, por exemplo, preciso de uma mentoria tua, uma assessoria. O valor é muito maior, tá? Então, assim, hoje o que eu faço? Eu tenho esses empresários, tenho essas pessoas que eu dou a assessoria e não pego mais ninguém, até para eu conseguir dar uma atenção, porque não tem como daqui a pouco eu vou pegar 30 casos, né? Então, eu gosto de pegar os casos, resolverem, né? A gente conversar um a um, ver qual que é a tua necessidade, qual que é o teu problema e a gente resolver. Então, hoje eu não consigo, mas depois do evento, possivelmente a gente vai abrir vaga sim. Então, é interessante que você esteja lá. Deixa eu ver que a Dayana colocou aqui, Jimmy, mas o gerente coloca pressão. O que vai acontecer? O gerente vai colocar pressão. Vamos dizer que daqui a pouco tu está com uma dívida lá, uma operação em atraso. O que vai acontecer? O gerente, para vocês terem uma ideia, tá? Como é que funciona dentro dos bancos?
Cada gerente tem metas, tá? E tem muitos bancários aí que acabam enlouquecendo de tantas metas, entrando em depressão e tudo mais, acabam saindo do banco, tá? Tem meta para tudo, tá? Meta para vender seguro, meta para vender capitalização, meta de empréstimo, meta de financiamento, meta de cobrar o cliente. Então, por exemplo, assim, uma operação que ele te emprestou o dinheiro, tem vários níveis dentro do banco, tá? Então vai ter ali a agência, depois o gerente geral, a regional, diretoria e assim vai. A regional vai ligar, vai estar ligando para ele toda hora. Não, tu tem que cobrar lá, Daiana, cobra a Daiana, cobra a Daiana. E é mais ou menos assim, tá? Trabalhei 13 anos, é mais ou menos nessa pegada. Eles ligam quase todo dia. Ah, que dia que a cliente vai pagar? Que dia que a cliente vai pagar? E eles vão te ligar. Eles vão te ligar para cobrar. Só que daqui a pouco eles vão te ligar, vamos fazer uma negociação. Daí vamos dizer que tu vai lá e faz uma negociação. Até eu falei isso, se não me engano, na terceira live. Daí tu vai lá e faz uma negociação. Só que qual que é o problema de fazer uma negociação? Além da tua dívida aumentar, tá? Quando tu faz uma negociação de dívida, aquele documento, claro que o gerente não vai te falar, mas isso dali é uma confissão de dívida. Então, por exemplo, assim, eu fui lá e fiz uma negociação que o gerente me orientou, que geralmente é assim. O que que vai acontecer? Eu podia pagar R$ 1.000 por mês e o gerente falou, não, só tem opção aqui de, sei lá, 48 vezes de 2.000, um exemplo, tá? Daí você não vai conseguir pagar. Como tu assinou aquele documento ali que é uma confissão de dívida, o que que vai acontecer? Se você não conseguir pagar aquele documento que você assinou, além de dobrar, triplicar a tua dívida, tá? Aquilo ali é ótimo para o banco. A tua dívida ficou maior, ou seja, o banco tem um valor maior para te cobrar. E outra, se tu não pagar, o banco pega aquela tua confissão de dívida que tu assinou, que eles não vão falar que é uma confissão de dívida, mas é um contrato normal, mas por trás é uma confissão, e eles conseguem iniciar um processo judicial muito mais rápido. Então, por exemplo, assim, se tem um outro bem, tem um outro veículo, eles vão lá e podem penhorar esse veículo. A minha dívida, sei lá, é no Bradesco e eu tenho saldo no Itaú. Eles podem bloquear o saldo que tu tem lá na conta. Então, tudo isso vocês têm que saber, tá? Porque tem muitas vezes, o gerente liga, vou negociar, vai lá e assina. Daí não consegue pagar, o banco é muito rápido, tá? Então, dependendo do banco, tem bancos que trabalham de uma forma mais lenta, tem banco que menos tu esperar, tu tá pegando lá o teu bem de volta, tá? E o que que acontece? O banco não quer saber, tá? O banco quer receber e o banco se vê daqui a pouco, a cliente ali não vai pagar, eles vão acabar tomando bem. Então tem toda uma estratégia, todo um processo ali para vocês saberem, tá? Deixa eu ver aqui, Dona Maria, que foi bem isso que eu fiz, meu Deus. É viável tomar 50 mil e largar mil de juros para investir em uma padaria em 10 anos? É viável tomar 50 mil e pagar mil de juros para investir em uma padaria em 10 anos? Depende, eu não sei se a senhora comentou, eu acho que a senhora tinha falado, né, a respeito do consignado, não me lembro se é o mesmo caso, tá? Eu acho que era o mesmo caso da padaria. Depende, o que que acontece, por isso que eu digo, tem bastante, eu recebo bastante mensagem no direct ali, tá? O pessoal tirando várias dúvidas. E às vezes eu não posso falar assim, é bom, porque daqui a pouco eu tô falando algo que eu nem analisei, né? Então, que nem o caso ali de a senhora investir numa padaria para 10 anos, não sei se a senhora já tem experiência nessa padaria, daí é um outro processo, né? Teria que ter um plano de negócio, como mais ou menos eu tinha comentado na live de ontem, né? O retorno que vai ter esse investimento, por exemplo, a senhora vai fazer uma parcela de R$ 1.000, tá? Um exemplo, pegou 50 mil, foi lá e montou a padaria. A senhora vai começar a pagar quando essa primeira parcela? Que a senhora não pode começar a pagar daqui a 30 dias, vamos botar assim, né? Porque a senhora tem que montar, a princípio isso é isso. A senhora tem que montar a padaria, a senhora vai ter que trazer cliente para dentro da padaria, vai ter que fazer um marketing para a padaria, né? Para os clientes virem comprar, daí a senhora vai começar a faturar. Grande parte dos inícios dos meses ali não vai ser lucro, né? A senhora vai estar pagando as despesas. Então teria que analisar tudo isso, tá? Teria que analisar para ver se compensa, né? Olhando assim, daqui a pouco, minha parcela vai ser. Teria que analisar quanto que é a tua parcela ali. A senhora falou 1.000 de juros, a senhora teria que gerar faturamento dessa padaria, pagar os juros e dar lucro também, né? Mais ou menos isso. Resumindo, tá? Que nem eu falei para a senhora, não tem como eu falar sim ou não, tá?
Jimmy, quem deve fica sem saber o que fazer. Concordo. Eu comentei na live, tá? Eu vou colocando aqui, vocês vão colocando ali, a gente tem um tempinho, geralmente eu faço 30 minutos, tá? Eu vou contar um caso para vocês, tá? Não era meu cliente, tá? E como eu falei nas outras lives, eu trabalhei em várias agências, trabalhei com vários gerentes e a gente tinha uma mesa gigante, assim, de vários gerentes. Então, por exemplo, assim, ó, tem cliente que acaba ficando devendo e não é porque ele ficou devendo, não é porque de propósito que eu vou ficar devendo para o banco, que eu atrasei minhas operações. Não é de propósito. Só o que que acontece? Por exemplo, que nem o caso da pandemia, tem várias empresas que quebraram. Várias empresas que quebraram. Então, assim, Jimmy, comecei a dever para o banco. O que que vai acontecer? O gerente começa a te ligar, tu já fica nervoso e o gerente vai falar, pois é, vamos pegar os teus bens e tudo mais. E eu sei que é assim, teve um caso, tá? Até complicado de falar, mas um empresário que aconteceu? De tanto pressão, de tantas dívidas, que ele acabou se atrapalhando e por algum motivo não teve assessoria, um suporte legal, ele acabou se suicidando e suicidando algumas pessoas da família dele. Então, assim, é triste falar e eu sei que dívida é complicado, tá? Porque eu já vi vários casos, tá? Já vi empresas quebrarem, já vi pessoas tirarem a própria vida. Então, assim, é complicado, tá? Mas vocês não podem se afobar, porque daqui a pouco, assim, o banco tá me ligando e tá me colocando pressão. É claro que o banco vai colocar pressão porque ele quer receber. Ele quer receber. Então, assim, primeira coisa, o que vocês têm que fazer? Primeiro, é aqueles três pilares que eu falei para vocês, tá? Entendimento. Vocês têm que ter o conhecimento, tá? Não adianta sair assinando qualquer coisa, porque essa qualquer coisa vai acabar prejudicando mais vocês ainda, tá? Então, primeiro ter o entendimento. O que que é o entendimento, Jimmy? Saber dos teus direitos, saber das tuas defesas que você pode fazer, organizar tuas finanças. Vou lá tirar no Bacen o registrado que eu falei para vocês. Não sei se alguém tirou, eu mandei o link, tá? Quem participou, eu mandei o link, daí vocês conseguem entrar lá e acessar tudo que vocês têm de dívida, tudo que o banco está vendo da dívida de vocês, da vida de vocês, tá? Então, ter um entendimento, fazer uma organização e depois você vai para a negociação. Geralmente, o que que acontece? De tanto o gerente pressionar vocês pulam essas etapas e vão para a negociação. E essa negociação muitas vezes não é interessante para vocês, é interessante para o banco. Como eu falei, o banco vai receber mais, a dívida vai ficar maior, e se você não pagar, o banco tem toda a documentação ali para pegar o que tiver de pegar nos seus bens, né? André respondeu ali, eu quero o link. Eu vou salvar essa live e vamos fazer o seguinte, porque eu não consigo acompanhar o pessoal que vai entrando aqui, tá? E tem muitas pessoas que assistem a live depois, porque ou tá no trabalho, ou enfim, tá com a família agora. Até muito obrigado quem tá na live até agora, quem já assistiu as outras lives também. Eu vou salvar essa live aqui e vocês vão lá e dão um comentário. Que nem a André que comentou que quer o link, não tem problema, só que eu não vou lembrar exatamente do nome, que tem bastante pessoas que entrou. Vocês vão lá e dão um comentário, o que que vocês acharam dessa live? Daí o que vocês vão fazer? Eu vou lembrar do nome aqui, André, e eu mando o linkzinho lá e a gente pode ir conversando ali também. Deixa o comentário, se tiver alguma dúvida pode colocar lá também. Se vocês gostaram ou não dessa live. Então, assim, dessa live era isso, por hoje era isso. Geralmente eu faço uns 30 minutinhos para não prolongar muito. Conhece alguém, algum empresário que está com alguma dívida, ou enfim, que precisa de alguma assessoria, manda esse link para ele. Vai ter um link lá na bio, dá para te copiar, ou daqui a pouco pede para ele me seguir, que é muito interessante. Todo dia eu trago conteúdo aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu trabalhei 13 anos no banco, tá? O meu nome é Jameson, mas pode me chamar de Jimmy, e eu pedi demissão para ajudar vocês, tá? Resumidamente essa história. Pessoal, é isso, tá? Por hoje que eu tinha para passar isso. Vou salvar aqui então essa live e vocês vão lá e comentam, que daí eu já mando o link ali também para André. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e grande abraço aí e boa semana para vocês, tá bom? Boa noite.